Olá, amiga. Olá, amigo ouvinte. Muito prazer, aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso e falaremos hoje sobre a realidade espiritual. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. O nosso texto de hoje tem por título A Morte Passo a Passo, primeira parte. Não obstante a ternura e a suavidade da criança por trás da poesia do nascimento, está o retorno de uma alma que momentaneamente deixa sua moradia espiritual em busca do progresso e da regeneração. Se tivéssemos consciência de que o regresso à Terra nada mais representa do que um mergulho de um escafandrista na matéria densa, encararíamos a morte como libertação para a vida verdadeira. Dependendo de como vivemos, o confronto com a honra, com a hora da verdade, significa o rompimento dos grilhões da matéria, que nos possibilita contemplar as realidades do além-túmulo. Nos primeiros momentos, como é compreensível, o morto se sente aturdido, principalmente quando não se preparou convenientemente para a outra vida. Se, no entanto, teve um mínimo de empenho para se conservar na dignidade, na honradez e no cumprimento dos deveres, em breve estará bem, como ave que deixou a gaiola. É bom lembrar que sempre será possível contar com o amparo de familiares e amigos e benfeitores que nos antecederam na grande viagem. Os que partem com a consciência tranquila, em breve se recuperarão e se readaptarão à nova vida, que nada mais é do que a continuidade do processo evolutivo momentaneamente modificado com um mergulho na carne. E como ficam parentes, amigos e pessoas queridas? Os que nunca cogitaram da morte ou evitaram falar dela e adiaram indefinidamente a reflexão sobre o assunto, como se sua hora nunca fosse chegar, com certeza ficarão perplexos diante de um corpo sem vida biológica, principalmente se ela ocorrer inesperadamente, sem terem tido tempo de se preparar para a separação. Tenderão a perder o controle, a serenidade e o equilíbrio. Curiosamente, os que deixam levar pelo desespero e pela revolta causam estranheza ao falecido, que geralmente encontra a situação bem mais confortável do que aquela em que estava na vida carnal. Pois na nova condição, para um espírito bom, logo se livra das dores e não há mais apreensões materiais ou ingente preocupação com a sobrevivência. Porque choram os que ficaram se o falecido se encontra bem, leve e em situação muito mais agradável do que desfrutar em vida? As reações desesperadas das criaturas ligadas ao morto, além de causar surpresa, costumam também lhe acarretar perturbação, pois passa a reviver os momentos infelizes por ela evocados. Preparemo-nos sempre para a nossa morte e a eventual partida abrupta de nossos entes queridos, na certeza de que, mais cedo ou mais tarde, estaremos nos campos da imortalidade. Agora, para refletir sobre esse tema, esse texto que acabamos de ler, convidamos Carlos Luz e Sidney Fernandes para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos, amigos. Amigos, estamos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris e estamos aqui mais uma vez ao lado de Carlos Luz. Além da sua redação, ele também nos responde perguntas sobre o tema que Theo Oliveira acabou de nos apresentar. Carlos Luz, o retorno de um espírito para a vida biológica seria para ele tão traumático como um desencarne? Em outras palavras, qual que é a mais desagradável, nascer ou morrer, Carlos? É interessante essa questão aí. Quando a gente fala em termos de espiritualidade, nós, pensando em nós como espíritos imortais, que eventualmente mergulhamos na carne, como você disse,
no seu artigo, tão bem redigido, tão bem explicado. Então, essa questão, né, do mergulho na carne, ou seja, da saída do plano espiritual e a vinda do espírito para o mundo material, o mundo de carne, é tão traumática ou mais traumática do que a ida daqui para o plano espiritual. Vamos imaginar, então, que estando no plano espiritual, alguém que vai reencarnar entre inimigos do seu passado, como a gente vê na literatura de André Luiz, na literatura espírita em geral, ele será recebido, então, por um casal, um pai e uma mãe, que foram inimigos de vidas passadas, né? Inimigos muitas vezes mortais, em que houve agressões fatais, né? Tanto dele com relação a essas pessoas, como dessas pessoas com relação a ele. Ele imaginando que iria reencarnar como filho deles, passar o período da infância, um período em que ele estaria totalmente fragilizado, totalmente dependente desse casal que seriam seu pai e sua mãe. Então, a insegurança que esse espírito sentiria, com certeza, é muito maior do que a que nós sentiríamos indo para o mais além, sem estarmos muito bem preparados, né? Então, é interessante essa reflexão, que ela serve, inclusive, para nos tirar o medo da morte, né? No seu artigo, você destaca aí muito bem, né, que a nossa realidade realmente é a realidade espiritual. Nós somos da espiritualidade em passagem pela Terra. O tempo que nós ficamos aqui é um tempo muito menor do que o tempo que a gente fica no plano espiritual. Então, é realmente tão traumático ou mais traumático, e muitas vezes, a vida do espírito de lá para cá do que a ida daqui para lá. Carlos, esse tema realmente exige uma certa reflexão. Aí vem uma pergunta. A morte, que é tão temida pelas pessoas, alguns consideram-na como um momento de libertação. E eu lhe pergunto, Carlos Luz, a morte do corpo físico é sempre um momento de libertação para aquele que está partindo para o mais além? Embora as pessoas não conheçam muito bem, acham que, inclusive existe até a expressão partiu para melhor, né? Considerando que o lado de lá é melhor. Isso aí pode afetar a mente de um suicida, achando que ele está numa situação de sofrimento aqui, ele saindo daqui, ele iria para uma condição melhor, para uma vida melhor. E o espiritismo, né, a experiência que nós temos no meio espírita, a notícia que as entidades espirituais dão para nós é que não é isso não, né? Pela qualidade de vida que se tem, é que se define o que a pessoa vai ter no plano espiritual. É como se fosse as sementes que plantamos aqui, seríamos o que colheríamos lá. Se plantamos sementes doces, de frutas doces, colheríamos frutas doces. Se plantamos sementes de espinheiros ou de frutas amargas, no plano espiritual, nós colheríamos multiplicados essas sementes, né? Então, devemos pensar, né, que a ida para o plano espiritual ela deve ser precedida de um preparo que não é outro segundo a prática das virtudes do Evangelho de Jesus enquanto estamos aqui encarnados. Tendo uma vida digna, uma vida dedicada ao bem, se dedicada ao amor ao próximo, empenhada em fazer o bem, acertar, isso aí é a garantia que nós temos que chegaremos do lado de lá numa condição melhor e seremos recebidos e estaremos em níveis mais altos da espiritualidade. Porque aquele que pensa em vingança, em ódio, em revidar, em egoísmo, em querer tudo para si, e esse aí
com certeza ele chegando lá de lá, a situação dele vai estar complicada. E o suicídio, então, ele vai descobrir, como nós já falamos em programas anteriores, ele vai descobrir, fazer duas descobertas, uma ruim e uma péssima. A ruim é que ele não morreu, que ele continua existindo. E a péssima é que a situação que ele achava que estava tão ruim, a ponto de levá-lo ao suicídio, ela lá é pior ainda, o sofrimento é pior ainda. Então, conclusão, devemos nos preparar no bem, no Evangelho, para que nós possamos chegar do lado de lá em condições favoráveis. Muito me interessou aí uma colocação sua. Bom, primeiro, você sempre primoroso aí nas suas expressões, né? Como que é? Uma realidade ruim, outra péssima. Mas eu estou querendo saber de uma realidade boa, Carlos. Você citou aí que é possível a gente se preparar para ir para o outro lado da vida. Como é que funciona esse preparo, Carlos? Nós temos que redigir o nosso testamento, temos que deixar as contas em ordem, temos aí que ir para a espiritualidade assim com vamos dizer, uma demonstração de beleza física, ou temos que comprar um caixão muito bom, ou então um túmulo bem caprichado, Carlos. Você está se referindo a esses preparativos, Carlos? Jesus, um dos grandes ensinamentos de Jesus foi exatamente falar do seu reino, que é um reino de imortalidade, é um reino não físico, em que os valores em que nós levamos para esse reino são o bem que fazemos aqui, nesse planeta Terra. Então, esse é o tesouro que devemos acumular. É o bem que nós fazemos, as amizades que cultivamos, as pessoas que nós ajudamos. Isso aí é que nos levará a uma situação de boa qualidade no plano espiritual. Carlos, você me decepcionou agora, viu? Eu pensei que você ia me dar uma fórmula que garantisse o meu retorno lá no plano espiritual em excelentes condições. Aliás, você está muito bem acompanhado, porque há poucos dias eu vi uma entrevista com o Raul Teixeira e perguntaram para ele exatamente isso. A morte é uma coisa boa ou ruim? Ele respondeu com aquela palavra: depende. Depende dos preparativos. Se eu me preparei bem para o retorno, a morte será uma coisa boa. Ô, Carlos, agora eu queria saber uma outra coisa. Para aquele que parte para o outro lado da vida, seria esse o momento da morte? Uma despedida definitiva dos entes queridos que ficam? Isso aí é outro mito que existe e que nos dá um certo desconforto, né, na partida de nossos entes queridos. Aí o Espiritismo, como consolador que é, ele traz uma boa notícia, que nós nos encontramos com os nossos entes queridos, desde que satisfeitas determinadas condições, nós nos encontramos com ele durante o sono. No momento do sono, em que o nosso corpo físico está em repouso, o espírito que não precisa de repouso, ele sai do corpo, ele se desdobra e vai ao plano espiritual, e lá com certeza encontramos essas pessoas queridas. E somos também supridos de paz interior, de satisfação, né, por esse contato com elas. Aí, mesmo que a gente não tenha isso na nossa memória consciente, que a maior parte das nossas andanças, vamos dizer assim, no mundo espiritual, elas não guardam registro, né, em nossa memória quando acordamos. Eventualmente, nós nos lembramos de termos abraçado um ente querido, né? São situações muito raras. Mas, por outro lado, a gente acorda, vamos imaginar que nós
Ao dormir, estaremos apreensivos, com saudade daquela pessoa que partiu. E no dia seguinte, nós nos acordamos bem, satisfeitos, em paz, e lembramos daquela pessoa. Falamos assim, puxa, que prazer que foi ter convivido com ela, que satisfação ter essa vida, ter compartilhado a minha vida com essa pessoa, com esse familiar, com esse amigo, né? E aí a gente tem aquela sensação que tudo está bem, que tudo está em paz. Da onde que vem essa sensação? Veio exatamente desse encontro que nós tivemos. E além desse encontro, que pode ser até diário, vamos dizer assim, toda noite, aliás, se existia a palavra noitário, né? Toda noite nós podemos, temos potencialmente condições de nos encontrarmos com ela. Então, isso aí supra as nossas necessidades afetivas, a falta que nós sentimos dele. E, além disso, quando de maneira definitiva, mais permanente, nós ficarmos no plano espiritual, voltarmos para o plano espiritual, tendo cumprido aqui as nossas obrigações existenciais de fazer o bem, nós nos encontraremos com esses entes queridos e conviveremos com eles no plano espiritual, podendo também depois reencarnar juntos e assim prosseguirmos formando uma família espiritual que avança ao longo das múltiplas encarnações e nessas vivências, ora um é irmão, outra hora é pai, filho, mãe, esposo, esposa, trocando então os papéis, mas sempre convivendo com aquele espírito que dá vida, entre aspas, a esses personagens. Carlos, eu tenho sonhado de vez em quando com o Richard Simonetti. Uma perguntinha fora um pouco do contexto aí, Carlos. Será que lá no plano espiritual não tem alfaiate, não? Porque ele tem se apresentado para mim com aquela blusinha Shantung dele de mau gosto que ele usava todos os dias. E outra coisa, no sonho, Carlos, que eu tenho com ele, eu não tenho noção de que ele está morto, não. É um contato como se ele estivesse conosco aqui. O que você pode falar a esse respeito, Carlos? A coisa é interessante nesse aspecto aí, esse encontro que você teve com o Richard aí. É mais de um, viu? Mas o que me impressionou é que ele está usando aquela mesma blusinha, aquele agasalho que ele usava aqui, aquela blusinha sem vergonha dele, de mau gosto, né? Ele que me desculpe. E será que lá no plano espiritual não dá para melhorar um pouquinho os trajes dele, Carlos? Lá lá não existe alfaiate, não? É interessante que a literatura espírita explica que automaticamente nós nos vemos vestidos após o desencarne. Então, quem estiver preocupado em se ver sem roupa do lado de lá, ao contrário de quando nascemos, quando vamos para o plano espiritual, o automatismo da nossa mente cria a roupa. E que roupa que ela vai criar? Vai criar exatamente aquela roupa que a gente gostava de usar, que a gente... E não só roupa, como objetos. Até essa pessoa é muito ligada a uma bengala, uma coisa assim, Cachimbo. ela cria a matéria psi, ela é plasmável pelo pensamento e o espírito lá então se manifesta mostrando então essa imagem que ele tem daquela roupa, daquele traje que ela tinha. Então Carlos, acontece sim, viu? E agora, se a pessoa, ela pode também fazer exercícios de plasmar pelo pensamento outro tipo de roupa, né? Ou então, se ela começar a pensar nela numa vida passada, no século XIX, e ela se vê, de repente, vestida como ela estava naquele tempo, no século XIX, né, no plano espiritual. Então, essa capacidade de ser dócil ao pensamento, que é a matéria que compõe o mundo espiritual, que é uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, né? Ela pode ser plasmada, então, pelo pensamento consciente ou pensamento inconsciente. Carlos, o Theo parece-me que na vida anterior, ou na anterior ainda, ele foi um fazendeiro, assim, muito rico.
Parece que ele não gostava muito dos escravos. É por isso que nesta vida agora ele veio colored, ele veio com a tez negra, a sua pele negra, Carlos? Essa brincadeira aí, então, tá vendo? Vamos lembrar, né, assim, de que cor da pele não tem nada a ver com qualidade ou com não ter qualidade, né? Quem tem qualidade e não tem qualidade, que importa em termos espirituais, é o espírito imortal que somos, que pode reencarnar, seja de que cor, que pode reencarnar até rosa-choque, não importa. O que interessa é o espírito que está lá dentro, que está dando vida ao corpo, Ele né? gostaria do E, rosa-choque, viu? então, essa questão não tem esse negócio de castigo disso ou daquilo. Tem sim, se a pessoa, na outra encarnação, teve escravo e fez mal para aquele escravo e tratava mal, numa encarnação dessa, ele vai reencarnar no meio em que exista a possibilidade das pessoas que ali estão que o tratem da maneira que ele tratava os escravos. E aí, ele, com qualquer cor da pele, ele vai sofrer para chuchu ali. Não vai ser com a cor da pele que vai definir uma coisa ou outra, né? Carlos, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e ainda usando o Theo como cobaia, você acha que numa vida anterior ele foi o Fernando Pessoa e ele disse que a morte é uma curva na estrada? Porque o Theo é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, né? E para mim ele foi um desses escritores famosos aí do passado e agora ele está vindo com uma outra personalidade. O que você acha, Carlos? Eu acho que você acertou mais nessa suposição, porque realmente o Theo tem uma capacidade de convivência, uma capacidade de conhecimento, né? E uma veia poética, uma veia artística bastante importante. E o Fernando Pessoa, quando ele falou essa questão que a morte é uma curva na estrada, morrer é só não ser visto, foi uma expressão poética muito importante que revela um conhecimento profundo, né, da natureza do ser e do espírito. Então, realmente é isso que acontece, né? Quando alguém parte para o plano espiritual, ele deixa de ficar visível aos nossos olhos, né? Mas nem por isso deixa de existir. Continua existindo, continua nos amando e continuam os laços de afetividade que nos ligavam a eles. Tudo bem, Carlos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vou retornar a palavra ao Fernando Pessoa, ou melhor, ao Theo Oliveira, que vai fazer o encerramento. Já agradecendo a você, Carlos, pela redação do programa, pelos conhecimentos que você nos passou, e também ao Theo pela condução do programa. Nós nos gostamos muito, por isso que eu tenho liberdade de brincar com ele. Por isso, eu vou você agora, Theo, para o encerramento de mais um programa Além do Arco-Íris. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado pelas citações. E obrigado você aí do outro lado que acompanhou mais um programa Além do Arco-Íris. E a gente espera contar com vocês na próxima semana para mais uma edição do programa. Com Carlos Luz, Sidney Fernandes e comigo, Theo Oliveira. Até lá.